pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Eu ergo as mãos para o teu trono, meu Pai. E em o nome do Senhor Jesus, eu venho te suplicar por cada pessoa que me ouve neste momento. Eu não sei o que cada uma está passando, vivenciando neste momento. Mas eu sei, meu Pai, que assim como as estrelas dão a direção para o norte, para o sul, para o leste e oeste, são sinais dos tempos, das estações, assim como a lua, o sol, quando eles surgem, nós sabemos as estações. Eu sei também, meu Senhor, que os problemas que nós passamos aqui embaixo são sinais também, sinais do céu, chamando a atenção para a tua voz, para a tua mão estendida. Muitas pessoas, quando não conhecem os sinais teus, lamentam, reclamam e até praguejam contra as situações adversas. Só que o Senhor deixa as situações adversas chegarem a nós para chamar a nossa atenção, dizendo: olha, eu estou aqui. Eu disse que no mundo teríeis aflições, mas que vós deveríeis ter bom ânimo, porque assim como eu venci o mundo, vós também vencereis. Meu Pai, eu peço que neste momento venha fortalecer a fé dessas pessoas que me ouvem. Dar-lhes o alimento sólido que sustenta a fé, que obriga a gente a perseverar e por conta disso nos faz aprender a viver nesse deserto, a passar por esse deserto. Eu te peço por todo o teu povo, por toda a tua igreja, por todos os teus servos espalhados por esse mundo afora. Eu te clamo em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. A dúvida é a mãe do medo.
a dúvida gera o medo. E o medo gera preocupação. A preocupação gera ansiedade. Quer dizer, uma coisa vai puxando outra e mais outra, e o que é de pior nisso? A pessoa fica insegura, fraca, debilitada. Ela tem a sua imunidade espiritual lá embaixo, por conta dessa dúvida. Então, tudo que ela fizer na vida, qualquer que seja a atitude que ela tomar na vida, vai dar errado. Mesmo aquilo que é para dar certo, dá errado. Porque na dúvida, todos perdem. Não há quem ganhe com a dúvida. Não há quem ganhe com a dúvida. Você pode ter o mundo a seus pés. Você pode ter o mundo a seus pés. Você pode ter o ouro, todo o ouro do mundo. Mas se você contrair a dúvida, se você for tocado, picado pela dúvida, você vai perder tudo. Tudo que você fizer vai dar errado. Porque a dúvida é o espírito. A dúvida é um espírito, é uma entidade. É uma entidade que, quando se aloja no coração das pessoas, ela faz com que essas pessoas fiquem imobilizadas, engessadas, mesmo com todas as condições. Pode ter dinheiro, pode ter saúde, pode ter família, ela pode ter tudo, mas ela perde tudo. E você sabe disso. Você sabe que muitas pessoas estavam no auge, no topo da vida, e de repente foram lá embaixo. E elas não sabem por quê. Por que isso? Por quê? Porque é o azar? Não, azar não existe. Nem sorte existe. O que existe é o espírito chamado dúvida. A dúvida é a mensagem de Satanás 24 horas por dia na vida dos que não atentam para a palavra de Deus. Então preste atenção. Não interessa se você é sábia, sábio, não interessa se você é uma pessoa inteligentíssima, se você é uma pessoa formada, bem formada, não importa. A sua condição social não importa, qualquer que seja ela. Se a dúvida chegar em você, então a sua imunidade espiritual vai lá embaixo e qualquer soprinho, qualquer ventinho, você pega uma gripe, pega uma tuberculose, pega um mal desgraçado e não tem quem possa te ajudar. Não tem médico, não tem remédio, não tem, como se diz, analista. Não tem. Só existe uma coisa contra a dúvida. Só existe um remédio contra a dúvida. Nenhum outro remédio há. Não há remédio, não há conselho, não há oração, não há orientação, nada disso. A única coisa capaz de neutralizar a dúvida é a fé. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? A fé faz neutralizar a dúvida que traz a depressão, que traz todas as coisas que muitas pessoas estão sentindo nesse momento. Imagine você, quantas pessoas tinham tudo, tinham feito a sua casa lá no alto, construído o seu lar lá no alto, em segurança de todo o mal que acontece aqui embaixo, mas o mal foi lá, tocou naquela casa e destruiu e fez-la cair. Por quê? Por causa da dúvida. Então, minha amiga, meu amigo, não estamos tratando de religião, nem de igreja, nós estamos tratando de vida. E a vida começa com a fé. A fé na palavra de Deus. Não é a fé na minha palavra. Não é a fé nos meus conhecimentos, mas a fé na palavra, apoiada na palavra de Deus. É ali que começa a vida. Então, quando uma pessoa, quando
nós orientamos as pessoas a subirem no altar para sacrificar a sua alma, a sua vida, o seu todo, é justamente por isso. Porque quando a pessoa coloca toda a sua vida no altar, ela coloca também as suas dúvidas, os seus medos, suas ansiedades, ela coloca tudo, os seus fracassos, ela coloca tudo. E o que ela recebe do altar? Imediatamente, instantaneamente, ela recebe o espírito do altar, que é o espírito da fé. Amém? Compreende o que eu estou falando? Não se trata de dinheiro, não se faz barganha com Deus, não se compra nada de Deus. Se existe uma coisa que agrada a Deus, é a fé. É a fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é a religião, não é o amor, não é a misericórdia, não é nada além da fé. A fé é o que faz você chegar-se a Deus. A fé é o que aproxima você de Deus. A fé é que faz com que todos os seus problemas, toda a sua vida seja transformada. Não é resolver um probleminha aqui ou um outro probleminha ali. Não, nós não estamos tratando de uma cura, de uma enfermidade incurável, ou de uma solução econômica. Nós estamos tratando de uma vida total, completa, uma nova vida, uma nova chance para você começar do zero. Zerar o seu passado e começar uma vida nova. Porque se você não colocar a sua vida no altar, então você estará sujeita à dúvida e, consequentemente, aos seus fracassos. Quantas vezes você já deve ter observado, e talvez você tenha experimentado, quantas vezes você ficou entre um lado ou o outro? Sim ou não? Quantas vezes você falou, vou para cá, vou para a direita ou vou para a esquerda? Quantas vezes você ficou naquela situação? Como é que você se encontrava naquele momento? Perdido. E a qualquer lado que você escolhesse, você ia dar errado. Porque estava levado pela dúvida. Por outro lado, a fé é assim. A fé é assim. Se você escolher o lado direito, vai dar certo. Mas se você escolher o esquerdo, vai dar certo também. Até o que é errado era para dar errado, dá certo, por causa da fé. É assim que funciona. Então, quando nós estamos ensinando, falando sobre a fé, nós estamos falando sobre o espírito da fé, que é Deus. É o próprio Deus. É Ele quem nos concede a fé. A fé não vem de uma formação intelectual, uma formação religiosa, teológica. Não, a fé vem pelo conhecimento da palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus e coloca a sua confiança nessa palavra, então o Espírito de Deus toma posse de você. E você então tem força para vencer todos os seus problemas. Amém? A Bíblia fala que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Você sabia disso? Hein? Pois é, muitas pessoas, infelizmente, não sabem. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Olha só, se você quiser, tem a Bíblia aí? Você pode ler em 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 26. Ele diz assim, eu vou ler devagarzinho para você acompanhar.
Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Não são chamados nobres, muitos sábios, nada disso. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Quer dizer, suponhamos que você seja um morador de rua, um mendigo. Suponhamos que você seja a última das criaturas nesse mundo, a mais desprezível, a mais feia, a pior desse mundo, a última das criaturas, uma pessoa indigesta, desprezível e desprezada. Quando a fé chega a você, você se torna a pessoa mais importante nesse mundo. Você se torna a primeira neste mundo. A primeira. A pessoa mais, digamos assim, bem vista, bem quista neste mundo. É assim que funciona. Por causa da fé. Essa fé que Deus coloca dentro de você. Amém. Mas essa fé, ela não é dada assim, derramada como a chuva. Não. Ela é dada àquelas pessoas que Deus chamou, escolheu, que subiram no altar e sacrificaram toda a sua vida. Colocaram a sua vida no altar. Que investiram sua vida no altar. E para investir no altar, você tem que crer no altar. Sim ou não? Alguém investe em alguma coisa que não acredita muito? A gente só investe naquilo que a gente acredita. É ou não é? Então, quando você investe toda a sua vida no altar, todo o espírito do altar vem sobre você na hora. É na hora, é toma lá, dá cá. É assim que funciona a fé. Amém? E faz de você, de um derrotado, uma pessoa de sucesso, independentemente das suas condições. Se você fala, se você não fala o inglês, se você tem cultura, se você não tem cultura, se você tem os papéis, se você não tem os papéis, tudo se resolve com o tempo, mediante a sua fé. O que era para dar errado, vai dar certo. Você pode estar sozinho neste país. Você pode estar sozinho, morando na rua. Você vai fazer a diferença. Você vai ser uma pessoa cabeça, porque essa é a promessa de Deus. Ele quer fazer de você cabeça. Deus não é Deus de fracassados. Deus é Deus de reis. Senhor de quê? E os senhores são o quê? Fracassados? Ele é rei de reis. Eu pergunto, reis fracassados? Não. Ele é rei de reis. Quer dizer, aqueles que são dele têm que estar nessa condição. Você crê nisso? Se você não crê, meu caro, você está no lugar errado. Porque aqui é lugar para se conquistar o que Deus tem prometido na sua palavra. Amém? Você crê, você recebe. Se você não crê, Jesus disse para os discípulos, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crê será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Condenado por quê? Pelas dúvidas. Você sabe uma coisa, quando se fala em mal, quando se fala em diabo, quando se fala em inferno, quando se fala em espírito imundo, quando se fala em tudo que é das trevas, está se tratando de dúvida. Dúvida. Dúvida, dúvida e dúvida. Repito, a dúvida traz o medo. Quando a pessoa está em dúvida, ela tem medo. Medo de casar, medo de investir, medo de sair para trabalhar, medo do tempo, medo disso, medo daquilo e medo de uma opção de coisa. Medo de gato preto. Sim ou não?
Essa é a realidade, sim ou não? E às vezes a pessoa bate na madeira. O que adianta bater na madeira? Vai machucar só o dedo. É ou não é? Porque o problema está dentro dela. O problema está dentro dela. Quem vive na fé manda a sua sorte para o meio ou para os quintos do inferno. Não depende de sorte. Depende do que está escrito na palavra de Deus. Compreendeu o que eu estou falando? Se você vai no médico, e o médico, de acordo com os exames, você tem 3 meses de vida. Mas se você está na fé, na hora você diz, está amarrado. Amém? Você não aceita aquela palavra. E você vence. Agora, se você ouve aquela palavra do médico e você fica com medo, pronto, já era. Vem o medo, aí vem a preocupação. Vem aí aquela, o que eu vou fazer? Meu Deus, eu tenho que arrumar a minha vida para não deixar problema para os meus filhos. Sim ou não? Aí você começa a ter fé naquela palavra negativa. Sim ou não? Mas se você tem fé, você muda a palavra de quem quer que seja. Aqui não entra dúvida, não entra medo, não entra ansiedade, não entra preocupação, porque eu sei que o meu Deus existe. E Ele vai honrar aquela fé. Porque aquela fé não é sua, Ele que te deu. Amém? Entenderam? Sim ou não? Então, é no altar que nós recebemos o Espírito da fé. É no altar que nós recebemos o Espírito da vida. É no altar. Por isso a gente fala para as pessoas colocarem toda a sua vida, toda a sua alma. Jesus disse, primeiro grande mandamento, amarás o Senhor teu Deus de quê? De todo o coração. Com todas as suas forças, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Quer dizer, tudo. Ele quer tudo de si para poder dar tudo dele para você também. Amém? Essa é a fé do altar. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, são mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros
e todos igualmente justos são mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces que o mel e o destilar dos favos, são mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces que o mel e o destilar dos favos. O melhor conteúdo cristão está no Univer. Desenhos, filmes, documentários, clipes musicais, palestras e as principais reuniões do Templo de Salomão ao vivo, do seu computador, smartphone ou tablet. Assine já. Acesse univerparacrer.com. Nós vamos colocar agora testemunhos de pessoas que venceram, pessoas que venceram por causa de terem sacrificado suas vidas no altar. Mas a maior vitória que a pessoa pode alcançar nessa vida é a salvação da sua alma. Vamos ouvi-las. Por que você decidiu ir para o altar e sacrificar na fogueira santa do Monte Sinai? A minha primeira experiência com o altar foi porque eu cheguei na igreja jovem e eu fui diagnosticada com câncer. E eu tinha que tomar uma atitude. A minha família também tinha que tomar uma atitude. Já estava em um estado avançado? Bom, eu já tinha passado por algumas cirurgias. E já tinha passado por 3 cirurgias e o diagnóstico era sempre inconclusivo. Eu nunca tinha fumado, nunca tinha bebido. Era uma adolescente, né? Com 15 anos. Então, estava tudo muito estranho, mas já estavam esperando o pior, né? Porque inconclusivo, mas com uma característica já maligna, muito rápida, a recidiva. Entendi. Então, foi assim que a gente chegou. E quando eu fui diagnosticada com câncer, a minha atitude foi porque quando eu ouvia que, mesmo novinha, como tinha que agir a fé, eu já comecei a me lançar. Então, com essa idade, literalmente, você teve que gerar o seu sacrifício, Sim, né? eu fui gerar o meu sacrifício. E a minha atitude foi, eu peguei todas as minhas joias que eu tinha, de 15 anos, né? Na época eu tinha ganhado de aniversário. Falei, é a única coisa que eu tenho. E eu coloquei no altar. E o meu pai também, o que aconteceu? O médico falou, olha, ela tá o diagnóstico dela é o câncer. E o primeiro tratamento é amputar a língua, porque o meu câncer foi na língua. E meu pai virou para o médico e falou assim, quanto que vai ser essa cirurgia, esse procedimento? O médico falou, 15 mil reais. Aí ele falou assim, tudo bem, então ela não vai fazer nada disso. Ele colocou 15 mil reais no altar e falou, quem vai operar minha filha é Deus. Está na mão de Deus. Eu, desde nova, eu já queria traçar vitórias na minha vida, desde superar esse problema a continuar conquistando, porque eu entendi que aqui eu ia conseguir crescer. Eu estava no interior, uma vida regrada. Quando eu era bem mais nova, ainda morava de favor na casa da minha avó. Então eu vi que isso aqui era uma oportunidade. Uma oportunidade para eu conseguir chegar a voar mais alto, né? E enfim, foi isso que aconteceu. E aí, o que foi que sucedeu? A gente não fez a parte drástica do tratamento do câncer, porque a gente creu que Deus ia abençoar. E Ele abençoou. Foi feita mais uma biópsia, e a biópsia foi que o câncer tinha desaparecido. Graças a Deus. Dê um forte aplauso. Curada. Ficou curado. Fui curada. Sem sequelas. Sem sequelas.
Graças a Deus. Não fiz quimioterapia, não tive. E hoje assim, esse ano completou 10 anos, né? 10 porque anos a desse luta, primeiro milagre. A luta foi dos 15 aos 17 anos, porque não é da noite pro dia. Teve aquelas cirurgias inconclusivas e a luta, e a gente foi aprendendo a fé, que era muito novo na fé, né? A gente foi exercitando, e aos 17 anos foi a última cirurgia, e nunca, hoje eu tenho 27, nunca mais eu tive esse problema. E mesmo naquele momento em que eu estava doente, dos 15 aos 17, né, logo viria o vestibular. E eu consegui passar na Universidade Federal de Brasília, então me formei. Logo em seguida eu já fiz a minha pós-graduação, fui aceita. Logo também em seguida eu já fui atrás do meu primeiro emprego, eu fui crescendo, fui ganhando meu salário, fui aumentando meu salário, fui promovida a gerente da clínica e conquistei meu apartamento. Também atribui ao sacrifício para Deus? Sim, tudo, desde quando eu entrei na igreja, eu nunca deixei de participar de uma fogueira santa sequer. E tudo que Deus me pede, eu dou. O meu melhor daquele momento eu faço. Se é todo o meu salário, uma vez meu pai me deu um carro, eu dei o meu carro, o meu computador, uma vez quando eu era mais nova, meu pai me deu dinheiro para comprar um celular ou um iPod, eu falava, não, tá na época da Fogueira Santa, toma. O que Deus me pedia, eu desprendia. Qual foi o seu maior sacrifício? O meu maior sacrifício foi o carro. Foi o carro. E como é que você está hoje, profissionalmente? Eu estou realizada, já tenho mais de 5 cursos na minha área, voltados para a estética. Pretendo ser reconhecida na minha área, já estou crescendo. Assim tenho meu apartamento. O valor do meu apartamento hoje é em torno de 900 mil, por aí. Tenho meu carro. E eu vou inaugurar minha clínica agora, em fevereiro de 2017, lá em Brasília também. Eu obedeço e ele me honra. Parabéns, siga nessa frente. Para começar, eu nasci na zona rural, no norte de Minas. Eu comecei a trabalhar na roça e com meu pai na Cavoeira aos 5, 6 anos de idade. Então foi uma vida muito difícil. E com o tempo eu me tornei professora municipal e estadual naquela cidade. Depois eu me mudei para Belo Horizonte. Aqui eu me formei em Direito, sou advogada, mas a minha vida não andava. A minha vida era sempre parada. Eu comprava hoje para pagar amanhã e devendo, e uma dificuldade tremenda. Casei aos 17 anos de idade. Aos 18 anos de idade que eu ia completar, o meu marido, ex-marido, me abandonou com a filha de 22 dias de nascida. Então foi muito difícil, era miséria total. Quanto tempo na presença de Deus? Vai fazer 5 anos agora, dia 1º de janeiro de 2017. E o que mudou? Tudo mesmo. Na época, eu até comento, eu não tinha nem 120 processos no escritório. E era uma dificuldade tremenda. Hoje, graças a Deus, eu tenho um escritório com sede própria aqui no bairro Santa Efigênia, que é um bairro, né, próximo à Zona Sul. Estou abrindo outro escritório em Betim, de mais de 140 metros quadrados. Eu tenho o meu carro, tenho o meu apartamento. Você só não mudou de profissão? Não mudei de profissão. Eu continuo na mesma profissão, dou aula, faço palestra. Tem palestra minha que tem 4.000 e poucas pessoas presentes. Mudou a minha vida. Consegui mandar minha filha em 2014, meio do ano. Eu cheguei aqui nessa dificuldade total. Em agosto de 2014, minha filha foi para os Estados Unidos, fez intercâmbio, ficou 1 ano lá fora estudando. Este ano agora, recente, está fazendo 1 mês hoje que eu cheguei da Europa, que eu fui conhecer a Europa, que é um sonho de todo mundo conhecer a Europa. Eu tenho clientes, graças a Deus eu tenho uma vida próspera. Graças a Deus eu consigo entrar na loja e comprar aquela roupa que eu gostava, que eu olhei, gostei, aquela eu levo para casa. Do carvão ao melhor dessa terra? Com certeza, com certeza. Lembra da primeira fogueira santa? Lembro, Bispo. Minha primeira fogueira santa em 2002 foi R$100. Que isso? R$100. E R$100 com dificuldade. Eu cheguei com R$2 aqui, eu ganhava as ações, mas eu não recebia. A empresa falia, o cliente não recebia e estavam ali parados. Então eu não tinha dinheiro. Minha primeira fogueira santa eu fiz com R$100. Aí a minha segunda fogueira santa eu falei que eu não aceitava se não fosse o número de 10 vezes a minha primeira fogueira santa. E aí eu apliquei esse método na minha vida, que é sempre aumentar uma casa de 0 na minha fogueira santa seguinte. E o sacrifício tem mudado a minha vida. Não parou mais de usar a fé, né? Jamais, jamais. Deus abençoe. Graças a Deus. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, você vê, você confere os relatos, nesses relatos, que enquanto você estiver aguentando, você vai manifestando uma fé.
mas uma fé não agressiva, uma fé ainda que mantém você nessa situação. Você tem uma fé, mas mantém-se ainda administrando os seus problemas. Mas quando você não aguenta mais, quando você chega no limite e tem aquela situação ou tudo ou nada, aí sim a sua fé vai com tudo para cima do altar. Você vai com tudo. Você não vai com reservas. Você não vai com plano B para cima do altar. Não. Você vai com tudo para cima do altar. Você se lança de corpo, alma e espírito, 100%. Aí sim. Aí vem a resposta de Deus. Foi o que aconteceu com Israel. Só depois que ele clamou é que Deus ouviu e desceu para livrá-lo. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Um dia passei por grande provação, bastante chorei minha desilusão. Meus dias passavam um vale de dores, onde as aves não cantavam e nem haviam flores. O vento soprava, lá fora chovia, minha alma chorava em cruel agonia. A noite escura desceu sobre mim, uma noite de amargura que pensei não ver fim.